Olá, tudo bem? O texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje encontra-se em Gálatas, capítulo 3, versículo 1 a 3, que diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostareis de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Paulo escreve a sua carta à igreja que estava na Galácia, os Gálatas, por um simples motivo. Eles estavam agora saindo da graça e da liberdade que encontravam em Cristo Jesus e estavam começando a acreditar que a prática da lei poderia salvá-los. Então Paulo, no capítulo 3, ele começa fazendo algumas indagações a ponto de mostrar uma certa indignação com o que estava acontecendo nessa igreja. Paulo diz: Insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Paulo estava mostrando que a fé que eles tinham antes de que os judaizantes entrassem na igreja, ela era uma fé verdadeira. A ponto de dizer: vocês receberam o Espírito pela prática da lei, como vocês estão tentando fazer agora, ou vocês receberam o Espírito pela fé naquilo que vocês ouviram. Sabe, nós olhamos hoje e talvez até criticamos a igreja da Galácia por dizer que é tão absurdo o que eles estavam fazendo. Mas será que por muitas vezes nós não acabamos agindo da mesma maneira? Nós acreditamos muito mais na nossa própria força do que na capacidade que o Senhor nos dá. Nós acreditamos muito mais na nossa resistência ao pecado do que sermos capacitados pela graça a não pecar. Muitas vezes nós confiamos muito mais nas nossas boas obras do que na própria obra de Cristo. Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós temos resistência a ir até a Deus, porque ainda continuamos acreditando na nossa obra. É óbvio que eu não estou falando sobre viver uma vida em pecado, mas quando erramos, nós podemos ir até Deus confiando que Ele nos perdoa. Mas muitas vezes nós corremos de Deus porque acreditamos que Ele é um Deus irado pelos nossos erros, porque ainda estamos acreditando nas nossas obras. Paulo conclui dizendo: será que vocês estão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Sabe, não se deixe continuar o caminho agora com a sua própria força. Sabe, é natural que nós tentemos voltar a ter o controle de tudo, é natural que nós tentemos voltar a colocar a nossa força e as nossas boas obras à frente de algumas coisas, mas nós não podemos começar ou concluir aquilo que nós começamos por fé pela nossa própria força. Deus não deseja que nós sejamos fortes, Deus deseja que nós sejamos obedientes. Deus não deseja que nós obedecemos a lei com medo de ir para o inferno, mas Deus deseja que nós o obedeçamos por fé, por amor a Ele. Não tente se aperfeiçoar por sua própria força, mas se entregue a Jesus. Permita que Ele te capacite, que Ele te molde. Não tente se aperfeiçoar por aquilo que você pode fazer, mas acredite naquilo que Deus já fez por você. Que Deus te abençoe.